Imagina estar no trabalho numa manhã de verão, um calor entrando pela janela, quando de repente você ouve um estrondo de alguém quebrando a porta da frente. Um homem surge carregando galões de um líquido com cheiro forte. Segundos depois, tudo vira uma bola de fogo. Isso não é cena de filme, nem de anime. É real. E mudou pra sempre a história da animação japonesa. Eu sou Kate Rosa e hoje você vai conhecer uma tragédia que não só tirou dezenas de vidas, mas também deixou uma cicatriz que o Japão inteiro ainda sente. Em 1978, na cidade de Saitama, no Japão, nascia Shinji Aoba. Desde cedo, sua vida foi marcada por instabilidade e isolamento. Shinji tinha só 21 anos quando seu pai faleceu e depois disso, ele perdeu o contato com os irmãos e passou a viver completamente sozinho. Ele vivia trocando de emprego, mas tinha um detalhe no passado de Shinji que chamava a atenção. Com tão pouca idade, ele já tinha antecedentes criminais. Em 2012, assaltou uma loja de conveniência usando uma arma branca e acabou cumprindo 3 anos e meio de prisão. Depois de sair da prisão, passou um tempo em uma clínica de reabilitação antes de voltar à sua vida solitária em um apartamento na sua cidade natal. Os poucos vizinhos que tinham contato com Shinji diziam que o seu comportamento era muito instável. E um deles até contou alguma vez que, olhando agora, já era um alerta para o que estava para vir. Dias antes da tragédia, Shinji bateu com bastante força na porta de um vizinho, quase quebrando. Estava visivelmente alterado. Quando o vizinho abriu a porta, Shinji começou a acusá-lo de fazer barulho. Só que o barulho estava vindo do outro apartamento. O vizinho até tentou explicar, mas Shinji não pensou 2 vezes e agarrou o vizinho pela gola e ficou ali olhando para ele por alguns longos segundos. Mas o que passava na mente de Shinji naquela época? Que pensamentos obscuros estavam se formando? Pensamentos que acabariam levando a um ato tão devastador. Só que é aqui que a história toma um rumo bizarro. Quantas vezes você já se sentiu incompreendido? Quantas vezes você achou que alguém roubou sua ideia ou até mesmo o seu reconhecimento? Shinji tinha aspirações de se tornar roteirista e dizia ter enviado um roteiro para Kyoto Animation, também conhecida carinhosamente pelos seus fãs como KyoAni. Em outubro de 2018, quando o Tsurune foi ao ar, ele viu uma cena banal de 2 minutos, personagens comprando carne no supermercado, e teve certeza absoluta, eles roubaram isso dele. Essa convicção cresceu, virou frustração, depois obsessão, e finalmente, algo muito mais perigoso. Mas é aqui que está a parte esquisita. Durante a investigação, foi descoberto que a Kyoto Animation nunca teve registro de roteiro de Shinji. A cena não tinha semelhança alguma com o que ele escreveu. A sua motivação era baseada em uma ilusão. E não parou por aí, não. Ele acreditava estar conversando com uma diretora do estúdio em um fórum anônimo e acabou desenvolvendo um apego emocional por uma pessoa que talvez nem trabalhasse realmente nesse estúdio. A essa altura do campeonato, na mente dele, já não bastava a Kyoto Animation ter roubado o seu roteiro, agora queria humilhar ele também. Dias antes do ataque, Shinji planejou cuidadosamente a sua vingança. Ele comprou cerca de 40 litros de gasolina em um posto a cerca de 10 km de distância do estúdio 1 da Kyoto Animation. Também comprou um carrinho de mão, isqueiros e facas de cozinha. Câmeras de segurança o flagraram sondando a área ao redor do estúdio. Na manhã do dia 18 de julho, por volta de 10h31, Shinji chegou no estúdio 1, carregando seus galões com gasolina. Cerca de 70 funcionários estavam dentro do prédio, seguindo sua rotina de trabalho, desenhando, fazendo animações, que tocaria milhões de corações, quando do nada, Shinji forçou a entrada pela porta da frente e gritou: "Morra!" E começou a derramar gasolina por todo o primeiro andar e até mesmo sobre alguns funcionários. E em seguida, acendeu o isqueiro. O efeito foi catastrófico. O fogo se espalhou rapidamente, causando uma explosão que atingiu todo o primeiro andar, quase que instantaneamente. Devido ao design do prédio, com uma escada espiral que criava o efeito de chaminé, o fogo e a fumaça tóxica se espalharam para todos os andares superiores em uma velocidade assustadora. Em apenas 30 segundos, o segundo e o terceiro andar já estavam tomados de fumaça. Funcionários tentavam escapar desesperadamente, alguns correram para as escadas, porém acabaram colapsando rapidamente por causa do fogo e da fumaça. Outros quebraram janelas e pularam dos andares superiores. Alguns conseguiram chegar até o telhado, mas muitos acabaram desmaiando por inalação de fumaça antes de encontrar a saída. E por uma ironia cruel do destino, o próprio Shinji sofreu queimaduras graves no incêndio que ele mesmo provocou. No momento em que tentou fugir da cena do crime,
foi perseguido por 2 funcionários da Kyoto Animation que ainda tinham forças para correr. A polícia conseguiu prender ele a cerca de 100 metros do prédio. Ele tinha queimaduras em 90% do corpo e passou cerca de 10 meses no hospital, tempo que muitas de suas vítimas nunca tiveram. O impacto do ataque de Shinji foi devastador. 36 pessoas perderam a vida e outras 34 ficaram feridas, muitas com queimaduras graves e lesões respiratórias. Entre os mortos, estavam alguns dos animadores mais talentosos do Japão, incluindo Yasuhiro Takemoto, diretor de Lux Store e Full Metal Panic Fumofo, e Yoshiji Kigami, um veterano que trabalhou em filmes icônicos como Akira e O Túmulo dos Vagalumes, do estúdio Ghibli. Os danos físicos também foram severos. O prédio onde ficava o estúdio foi completamente destruído, junto com a maioria dos materiais e computadores. Décadas de talento, experiência e criatividade foram perdidas em uma única manhã. Após se recuperar dos ferimentos, Shinji foi preso em maio de 2020 e indiciado por assassinato, tentativa de homicídio, incêndio criminoso, invasão de propriedade e violação da Lei de Controle de Armas. Seu julgamento começou em setembro de 2023, onde ele se declarou culpado das acusações. Durante o julgamento, as famílias das vítimas confrontaram Shinji diretamente. Teve um momento muito comovente, onde a mãe de uma funcionária que faleceu no incêndio perguntou a Shinji se ele tinha considerado que a filha dela, que tinha começado na empresa apenas um mês antes do ataque, não tinha nada a ver com o anime que ele alegava ter sido plagiado. Shinji respondeu: "Desculpa, eu não pensei tão longe." Quando foi perguntar se tinha considerado as coisas pela perspectiva das vítimas, Shinji foi brutalmente honesto. "Minha mente estava completamente consumida pelos meus 10 anos de sofrimento. Eu não tinha espaço mental para pensar nas vítimas." Em 25 de janeiro de 2024, o Tribunal Distrital de Kyoto condenou Shinji Aoba à pena de morte. Os advogados até tentaram recorrer da sentença, mas o recurso foi negado. A sentença definitiva foi oficializada em 28 de janeiro de 2025. Shinji Aoba foi condenado à pena de morte. O ataque a Kyoto Animation permanece como um dos capítulos mais sombrios da história moderna do Japão e da indústria da animação. O que torna esse caso ainda mais trágico é o quão sem sentido foi a perda de 36 vidas por causa de uma obsessão doentia de um homem. Apesar desse golpe devastador, a Kyoto Animation continua firme e forte. O estúdio continuou produzindo obras aclamadas como Violet Evergarden The Movie e Free the Final Stroke, honrando a memória daqueles que perderam suas vidas. A comunidade de animação no Japão e ao redor do mundo se uniu de uma forma extraordinária, arrecadando mais de 30 milhões de dólares para apoiar as vítimas e as suas famílias. Essa história nos lembra que a vida é frágil e que basta um segundo para mudar tudo, e as consequências devastadoras que podem surgir quando transtornos mentais e mágoa profunda não recebem a devida atenção. Mas mostra também, mesmo depois de uma tragédia inimaginável, as pessoas conseguem encontrar forças para continuar criando arte que traz alegria a milhões de pessoas. Mas me diz aí, você já conhecia essa história? E você acredita que a justiça foi realmente feita com a condenação de Shinji Aoba? Me conta nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você curte histórias de crimes reais, fenômenos paranormais e mistérios que desafiam a lógica, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!